E a gente está aqui dando risada, né? Porque o assunto é sério, mas o pessoal afoga, né? Muito bom. Mas a gente vai falar agora sobre quiropraxia. Aliás, o Maruan está voltando hoje aqui no nosso programa. Tudo bem com você, Maruan? Seja bem-vindo novamente aí. Tudo ótimo, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade. Falou muito aí de você ter vindo aqui? Falaram bastante. A gente recebeu bastante chamada também. Legal. Viu muitas pessoas, até mesmo tem pessoas aqui da TV que já estão indo para lá. Olha que bacana, tá vendo? Todo mundo se arrumando. É muito bom. Mas o legal é que as pessoas retornaram aqui para o nosso programa perguntando na prática como é que funciona, como que é, né, Tânia? Isso que foi você interessante, mostrou pra gente, né, a sua companheira, seu modelito aí, né? escudeiro, né? Essa praticamente aqui é um exemplo muito parecido com o que é a nossa coluna realmente, né? Então a gente tem toda a coluna, as curvaturas, e durante todo o procedimento o que a gente explica para o paciente, o que está acontecendo com o desvio, como a gente vai estar corrigindo todos esses desvios da coluna. Agora, para quem não acompanhou o último programa que você esteve aqui, vamos dar uma retomada e falar o que é a quiropraxia, para quem está em casa entender. Como é que funciona e quais são os benefícios diretos, né? A quiropraxia é uma profissão nova na área da saúde que vai trabalhar principalmente com foco na coluna, porque da coluna saem todos os nervos, que seriam essas partes amarelas, sim, que realmente estão conectadas com o cérebro. Então a gente está trabalhando, na realidade, com o sistema nervoso central, que é quem coordena a função de todos os nossos órgãos, músculos e todos os movimentos que a gente tem. Então, durante a quiropraxia, o que a gente vai fazer? A gente vai estar fazendo uma avaliação primeiro, porque a gente tem que saber toda a história desse paciente. Por exemplo, se essa criança teve andador ou ela engatinhou, porque isso também vai influenciar nas curvaturas da coluna, por exemplo. Se ele teve algum acidente grave quando ele era menor, ou um acidente recente que provocou alguma dor, alguma coisa assim, para a gente estar vendo aonde está esses desvios, uma perna mais curta, talvez, doenças hereditárias, para a gente ver o que a gente vai estar fazendo para corrigir melhor e ser mais eficaz no tratamento. Com certeza. E aí o tratamento traz vários benefícios para o organismo. Vocês realinham, né? Isso. Na realidade é assim. Posso usar aqui já de exemplo? Vamos lá. Já vou mostrar aqui. A Maria Alice, a nossa produtora, hoje está aqui. É a nossa modelo. Está de modelo, né? É isso aí. Então a gente tem esse exemplo. Isso. Então aqui a gente está vendo aí a pelve, né? Que seria a bacia que a gente normalmente chama. Sim. Esse seria o osso sacro. Vou virar um pouco mais aqui para a câmera. Esse aqui seria o sacro, que seria bem o centro da nossa coluna, a base da nossa coluna. Sacro. Isso. Os ilhos, que formam aí a bacia, né? E as partes da coluna. Coluna lombar, que seria essa parte mais de baixo, a parte torácica, que seria essa parte central, e a parte cervical, que seria mais a região do pescoço aqui mesmo, tá bom? Então o que acontece? Durante toda o nosso dia a dia, o trabalho que a gente tem, o estresse, levantar um peso, vai fazer uma mudança, carrega uma caixa, o que vai acontecendo? Esses pequenos desvios, ou a má postura, ela vai ocasionando o quê? Pequenos desvios que nós quiropraxistas chamamos de subluxação. Então, como é que é? Vamos mostrar mais uma vez os desvios? Isso. Em detalhe, só para o pessoal entender exatamente o que acontece com a nossa coluna quando ela sofre algum dano, né? Se a gente pode dizer na verdade, assim, né? São coisas do dia a dia que podem ocorrer. Como, por exemplo, levantar um peso de uma má forma. Sim. Se você dorme de barriga para baixo muito tempo. Né? Então, tem pessoas que trabalham 8 horas sentado na frente do computador e naquela postura, né, Marcelo? Assim. Corcunda, né? Né? Não é legal. Pessoas que passam o tempo inteiro no iPad, no iPhone, no celular e fica assim com o pescoço. Então, o que vai acontecendo? Tudo isso vai alterando as curvaturas. Por exemplo, como a cervical, uma pessoa que passa muito tempo sentada e tem a coluna lombar, por exemplo, que deveria existir uma certa curva, né? Aqui embaixo. O que acontece? Essa pessoa, para ficar mais cômoda, ela fica mais assim, né? Isso, justamente, ela vai estar alterando essa curvatura. Então, o que vai acontecendo? Ela vai mudando tudo. E até... Por exemplo, as pessoas de mais idade que a gente pode observar na rua caminhando, elas estão caminhando sempre assim, né? É verdade. E por quê? A cabeça, a cada 1 centímetro que ela vai para frente, isso vai sobrecarregando de 5 a 6 quilos mais. Isso tem um estudo que demonstra. Caramba. Então, o que vai acontecendo? A pessoa vai fazendo isso e, ao longo dos anos, ela vai se curvando mais. Complicando. E justamente aumenta essa curva da cifose, causando uma hipercifose, né? Que a gente tem curvaturas como a lordose cervical, lordose lombar e a cifose torácica. Mas e o paciente que chega no seu consultório hoje, como é que você faz o diagnóstico para saber qual tratamento específico ele vai ter que sofrer ali? Isso, correto. Então vamos lá. Primeiro a gente faz uma avaliação. Como qualquer, acho que área da saúde, a gente trabalha
vendo qual é a causa do problema, certo? Então vamos... Quer colocar aqui esse outro? Como se a Maria Alice tivesse chegado lá no seu consultório. Como que você ia ver. Na realidade, a gente já fez alguns movimentos com a Maria Alice para ver como está a coluna dela. Primeiro a gente vai ver, colher toda uma história dela. O que aconteceu, que acidente que ela pode estar relacionando com esse problema, se a mãe dela tem algum problema também, o trabalho que ela tem, para ver aonde está possivelmente mais afetada essa região. Depois a gente faz uma série de movimentos. Movimentos básicos como a flexão, a extensão para trás da coluna, porque mais para frente no tratamento a gente vai fazer uma reavaliação, com uma comparação, se está melhor essa flexibilidade dessa coluna. A gente faz alguns exames, como por exemplo, para ver se está a articulação de coxo-femoral, de pelve, na cervical. E com o passar do tempo eu vou mostrando também desvios na coluna. Então, por exemplo, vamos fazer um pequeno teste aqui com a Maria Alice. Vamos lá. Assim, Vamos lá. Primeira coisa que a gente nota dentro da quiropraxia é o quê? A diferença de membros inferiores. Normalmente, o que a gente tem aqui é... Todo mundo fala assim, a gente tem uma perna mais curta, né? Mas na realidade pode ser uma alteração da pelve que está comprometendo nesse comprimento de perna. Então, Ela tem mesmo. quando a gente olha aqui assim, se vê uma pequena Aqui não dá pra diferença. ver por aqui, mas dá. Vamos ver se aqui pela TV dá pra aqui, ó. Nessa câmera ela tem uma diferençazinha aqui, né? De um para o outro. É uma leve diferença. Não chega nem a ser um dedo, é só essa partezinha de baixo do tênis mesmo. Uma perna direita mais curta. O que a gente vai ver? Eu, como quiropraxista, já vou pensar o quê? Que existe um desvio da pelve. Então ela está um pouco mais rotada. O que acontece? O fêmur ele vai subir. E essa pequena alteração no caminhar dela, como é a base da coluna, mesma coisa que tem a base de um prédio inclinado, né? Você tem a base do prédio que nem a torre de pizza. Só que acontece, a nossa coluna está em movimento. E ela vai compensar isso de alguma forma. Ninguém vai andar assim na rua, né? Claro. Ela sempre vai compensar de alguma Vai forma. tentar ficar reto. E o que vai acontecer? Um ombro mais alto, talvez. Ixi. E aí, quando vai fazer o movimento para esse lado, se torna mais rígido. Por outro lado, é um pouco melhor. É por isso que incomoda, provoca dor, Isso. por exemplo. E né? o corpo, a má postura, né? Que muita gente me fala assim, a má postura, eu tenho má postura. Sim. Mas a má postura vem por quê? Porque ela está fugindo da dor. Inconscientemente, o corpo ele vai fugindo da dor. Então, ele vai se posicionando numa postura porque está mais cômodo. Isso. Tentar acomodar, Está mais né? cômodo para ele. E aí começa a fraqueza de abdômen, começa o encurtamento de peitoral, que muita gente está aqui assim. Sim. Então, tudo isso vai comprometendo o funcionamento não só da coluna, mas como, por exemplo, capacidade respiratória, funcionamento de intestino. Então, tudo isso também é uma consequência desses pequenos desvios que a coluna vai se acomodando. E Então, como no você caso faria dela, então? para melhorar isso daí? Vamos fazer mais um outro teste aqui assim. Vamos lá. Vou pedir para... Perdão. Fique à vontade, vamos lá. Eu vou pedir para a Maria Alice levantar a perna direita sem dobrar o joelho, tá bom? Até onde você pode. Isso, então beleza. Pode baixar. Normalmente eu peço para o paciente sentir a diferença que ele faz de força da perna direita para a perna esquerda. Porque se a gente tem uma alteração dessa pelve, o que vai acontecer? Ela vai fazer muito mais força com o lado direito. E agora, Maria Alice, com o lado esquerdo. Isso. E aí o que acontece? Justamente um pouquinho antes a gente já estava trabalhando isso. A perna esquerda dela tinha levantado bem mais. Mas ela levantou mais. Isso, foi um pouquinho. Mas antes estava bem mais nítido isso. E o que aconteceu? Ela utiliza muito mais força desse lado. Se a gente perguntar para ela assim, talvez qual lado se sente mais pesado? Em casa mesmo as pessoas podem fazer isso, deitar e levantar a perna direita e a perna esquerda. Só fazendo força com os glúteos. A pessoa vai mesmo em casa vai sentir uma certa dificuldade com algum lado. Isso quer dizer o quê? Que existe uma alteração disso. As pessoas normalmente falam assim, o quiropraxista faz estralos. Não é o estralo, é o estímulo que a gente vai... muita gente... Por isso que tá dando os estralos. Então, o que acontece? A gente vai corrigir esse desvio, vai dar, na verdade, um estímulo para corrigir. Por exemplo, um dos sistemas que a gente trabalha é o drop. Essa maca é uma maca especial, que ela tem várias divisões, e o drop seria o quê? Essa parte que levanta. Ela levanta e trava. Quando eu faço uma certa força, ela cai, tá bom? Então, isso vai servir para quê? Para corrigir esse desvio da pelve. Então, eu já sei mais ou menos como está esse desvio da pelve. O que eu vou fazer? Eu levanto isso, posiciono minhas mãos de forma que eu vou estar corrigindo esse desvio e
faço uma leve pressão. Só isso. É o estralo. Não é o estralo. Então esse vai não... ser o barulho da máquina. Ela vai conseguir andar depois disso? Não, com certeza. Esse não é o estralo, justamente É brincadeira, mas ela vai trazer até uma sensação melhor. O que pressiona é o barulho, porque deve fazer vários, né? Na verdade, isso aqui não vai causar nenhum estralo. Sim. É só mesmo um estímulo. Que eu estou apresentando agora. Porque algumas vezes não precisa do estralo. Tem sim um estímulo para corrigir. Porque existem outras técnicas, como por exemplo... Então, mas aí no caso dela, isso aí seria para corrigir esse desvio que ela tem. Não só isso. Tá, Tânia? Isso aqui é um princípio. Porque a pessoa, quando chega, as pessoas sentem um medo do estralo. Então, o que a gente começa? A gente começa de uma forma mais sutil, que seria o drop, esse sistema, essa técnica. Existem outras para pessoas um pouco mais de idade, que já têm uma osteoporose, que a gente coloca esses blocos. Por que vai acontecer? Ele vai dar uma... Ele vai estar corrigindo, ele vai estar corrigindo, na verdade, esse desvio, que a gente coloca um mais inclinado, o outro um pouco mais reto, que a gente vai estar fazendo o quê? Trabalhando com uma outra técnica para estar corrigindo isso. Então a gente faz uma série de movimentos, como por exemplo, de puxar a perna, justamente para aliviar um pouco mais a tensão dessa região. Porque a pessoa já começa a sentir um certo alívio. A partir desse momento, o que a gente vai fazendo? Por exemplo, aí a gente fica aqui com a respiração, a gente então, trabalha... No caso dela, você viu que a coluna, esse desvio, o que mais que você iria corrigir dela? Tá certo, esse é o início, tá bom? A base da nossa coluna. Sim. Com o tempo, eu vou estar vendo movimento da coluna mesmo. Eu vou fazendo esse movimento e eu vou testando, eu vou vendo, e eu vou ensinando a pessoa também a se autoconhecer. Porque as pessoas, algumas vezes, eu toco na coluna e falo, nossa, mas aí dói muito mais do que o meu pescoço, que eu achava que estava pior. Né? Então, existem muitos casos, por exemplo, pacientes que eu tenho, que vêm com uma dor cervical insuportável do pescoço, a gente começa a trabalhar, e a gente trabalha também a parte lombar, e aí depois de umas 2, 3 sessões, a pessoa já fala, nossa, mas eu não sinto mais nada no meu pescoço, só que minha lombar está dolorida. E esse problema que a Marilice tem, que você detectou, é um problema postural mesmo, então, é do dia a dia, seria isso ou não? Talvez não, Marcelo, pode ser até aos 20 anos, por exemplo, que ela andava bastante de salto. Há 5 anos atrás, então. Há 5 anos. Que ela torceu o pé, por exemplo. Entendi. Essa torção de pé fez com que ela utilizasse o peso muito mais do outro lado direito. Então, existe essa compensação. E o prejuízo vai para a vida toda, então. Vai continuar. Mas ela corrige agora com a quiropraxia, ela precisaria fazer um tratamento. São algumas sessões. Isso, são algumas. A gente começa mais frequente e depois a gente vai espaçando mais isso e fortalecendo a musculatura, né, Tânia? Isso. Porque não adianta nada. Então não é um problema que voltaria se você já fez a correção. Esse desvio vai voltar, porque já passou durante muito tempo assim. Então eu faço no estímulo, corrijo esse desvio, o corpo dela vai aceitar, vai sentir essa melhora, só que acontece, ele já está acostumado a trabalhar daquela outra forma, então ele vai voltar. Ele vai voltar, só que já não tão daquela rigidez que sentia antes. Então, com o tempo, a gente vai corrigindo isso. Só que se não fortalecer a musculatura para manter essa estrutura, vai voltar e vai sempre voltar. Então, não adianta nada, por exemplo, você falou que você vai corrigir para cima, você vai sempre ter o desvio. Eu sempre vou passar em buracos com o meu carro. Eu vou sempre precisar fazer uma revisão para ele funcionar bem. É a mesma coisa com a quiropraxia. A gente vai querer fazer uma manutenção desse corpo. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai verificando a coluna, curvaturas, o movimento. Beleza. Então, eu já estava avaliando a Marilice e tudo isso, então o nosso objetivo vai ser corrigir esses pequenos desvios. Sim. Normalmente ele causa um pequeno estralo. Então, o que acontece? Como uma articulação ela sai do lugar, o seu corpo não sai do lugar, né? Ela causa um pequeno desvio. O seu corpo produz um gás carbônico. Esse gás carbônico dentro da articulação é como uma rolha na champanhe. Ela fica sob pressão, então ela não tem movimento. Muitas pessoas, quando fazem o estralo do pescoço, o que elas estão causando? Desvios de outras articulações, porque aquela está rígida. O que acontece? Quando corrige o desvio, ele faz esse pó. Né? Que nem a champanhe mesmo, quando a rolha da champanhe. É a mesma coisa que vai acontecer com algumas correções que a gente vai fazer, ajustes, né? Não é um estralo. Vamos mostrar então na prática? Beleza, como é que a gente pode fazer? Então vamos Normalmente eu começo pela parte dorsal, tá bom? Depois eu parto para a parte lombar e aí a gente termina com a parte cervical. Isso vai depender de cada paciente. Vamos lá. Sempre com as mãos eu vou tocando na coluna dessa pessoa e eu vou vendo alteração de desvio de cada uma das vértebras. Então o que acontece? Vamos nessa região aqui assim. A gente pode tocar aqui mais para o lado, eu estou verificando costela. Quando eu acho um pequeno desvio, normalmente eu toco um pouco mais forte para essa pessoa sentir
como que está o movimento. Aí essa pessoa sente uma certa rigidez. E é nesse momento que eu conscientizo. A gente precisa trocar esse movimento, a gente precisa modificar essa articulação. E que gera um certo incômodo, porque aquela região está rígida. Respiração e a concentração dessa pessoa durante o ajuste é muito importante, porque fazer um estralo é qualquer coisa, né? Na quiropraxia a gente trabalha a arte do ajuste. Então você precisa conscientizar essa pessoa que a gente vai estar corrigindo esse desvio para o bem dela, claro. Então eu posiciono minha mão, também de forma a corrigir. E vamos lá, eu peço para respirar profundo e eu vou acompanhando a respiração de forma sutil e vai soltando todo o ar agora, Maria Alice. E eu vou sentindo também no corpo dela e fazendo leve pressão, para ela saber o que é. Beleza, vamos de novo, não fiz o ajuste ainda. E solta todo o ar. Então eu vou sentindo, soltando e faço um pequeno movimento como esse. O ajuste é o quê? Um movimento de alta velocidade e baixa amplitude. Curto, porém muito rápido, tá bom? Eu vou continuar fazendo os ajustes, depois a gente parte para a parte lombar, tá bom? Tá. Com que idade que pode começar a fazer a criopraxia? Maria Alice, nem deitada, ela não deixa de ser produtora. Vou colocar pra gente olhar o horário. Vamos lá, então. Existem outras formas de trabalhar. Já respondo sua pergunta, Tânia. Tá. Respira profundo. Quando você solta o ar, você olha a cabeça lá para frente, Maria Alice, você vai soltando todo o ar. E eu vou fazendo uma certa pressão aqui. E beleza. Fez um pequeno estalido. Então, a gente corrigiu aqui um desvio de dorsal 9, que seria uma articulação, e extensão. Então, certo. Vamos trabalhar agora, Malírio, isso, de lado. Olhando para mim aqui, desse lado. A gente vai estar corrigindo um desvio de lombar 3, que está relacionado... Melhor fazer para lá para eles poderem vir? Não, melhor assim mesmo. Isso, a gente já tinha... Tá lá, eles vão ver, né? Isso. A gente já tinha... Não necessariamente o que eu vou mostrar desse lado, né? A gente já tinha corrigido pelve do lado direito e agora a gente vai trabalhar aqui do lado esquerdo. Isso. A Maria Alice já está entendendo tudo aqui da quiropraxia. Ela que está dando a costa coordenada. É legal para o pessoal ver em casa, né? Sim, claro. O movimento que eu faço, então, é muito da posição, tá? Não é força que eu utilizo, é sim a velocidade. Muita gente acha que é força. É um movimento bruto. É muito sutil. Até a Maria Alice depois pode dar o depoimento dela de que não é nada fora do normal que as pessoas acham. Não dói nada, né, Maria Alice? Olha, tá um alívio, assim. Eu ainda que vocês sabem que estou com esse problemão. A partir de... É importante dizer que a Maria Alice está com um problema na coluna, né? Tá sentindo justamente uma dor. Que a gente começa meio mais sutil no início, depois a gente vai intensificando e deixando muito mais específico o ajuste, né? Então a pessoa já em casa já começa... Você vai afunilando, então, até chegar no problema. Para a pessoa também ter a consciência do corpo dela. A partir do momento que tem vida, Tânia, pode fazer ajuste. Eu já trabalhei com crianças de 2 meses já e foi uma experiência, assim, incrível. Olha que incrível. Aliás, essa pergunta foi feita pela Juliana, né? Que está interagindo com a gente no Facebook. Então, Juliana, reforçando o que o Maruan disse, a partir de bebê já é possível fazer esse tratamento. Então, e agora, Maruan, vamos lá. A gente vai posicionar a mão. Eu me posiciono também porque eu preciso cuidar da minha coluna. Sim, claro. Muita gente fala assim, você termina esgotado, mas na verdade não, porque eu tenho essa já consciência de que meu corpo ele pode ser prejudicado também. Entendi. Então vamos lá, eu posiciono bem específico minha mão aqui assim, para corrigir esse desvio, e eu sinto isso, e vamos lá, Maria Alice, soltando todo o ar. Eu vou girando e chego num certo... E vamos lá, só esse movimento já é suficiente. Olha só. Barriga para cima. Adorou, né? Adorou. Ela gostou já. Isso aí. Então, beleza, e é gostoso, né? Você se sentir bem, ter essa sensação de bem-estar, né? Porque ninguém merece ficar com dor, né? Trabalhando, com compromisso e tudo mais, né? É diferente de uma massagem, isso que é importante a gente falar, né? Bem a gente fala, uma massagem relaxante não tem nada a ver. Aqui é um tratamento que seria mais... também é diferente do RPG, né? É totalmente diferente, na verdade, de muitas coisas que as pessoas... do que as pessoas estão acostumadas, né? Então, por isso que as pessoas vêm sem esperar muita coisa. Né? E quando espera é uma massagem. E na verdade eu acabo trabalhando pouco a parte muscular em relação à massagem. Agora vamos prestar atenção nesse. Que esse aqui Olha o tempo, hein? Vamos lá. Então beleza. A princípio, Marcela, a pessoa sente muito alívio, justamente como as pessoas que estralam a própria coluna, elas têm a necessidade de estralar o tempo inteiro. Por isso que corrigir um desvio e fazer um estralo é diferente. Quando a pessoa faz um estralo, ela está aliviando a tensão, mas ela não está corrigindo a causa do problema, né? Corrigindo essa articulação mesmo. Agora no pescoço, né? Isso, agora a gente vai ajustar a primeira vértebra cervical, o Atlas. Para o paciente, essa vértebra faz muito barulho, justamente porque está muito próximo ao crânio e ao ouvido. Então as pessoas se assustam nessa região, porque falam, nossa, que bruto o movimento. Aqui bem relaxado, tá? A sua
orelha aqui na minha mão esquerda. O movimento todo mundo acha que é bruto. Deixa bem relaxado aqui. Isso, respira profundo de novo. Solta o ar. Aqui, ó, nessa mão solta. Isso. Interessante, né? Atenção, eu e o Marcelo aqui com a unha. Interessante demais, hein? Olha que curioso, né? Muitas vezes as pessoas esperam o estralo, né, Marcelo? E vocês viram que aqui não fez nenhum tipo de estralo. Não. Mas eu consegui sentir um pequeno movimento na minha mão, tá bom? Então esse que é o importante. Muitas vezes a pessoa faz um movimento bruto e chega até causar esse estralo, mas algumas vezes, muitas pessoas que vão a uma pessoa que aplica quiropraxia, né, que eles dizem, e sai pior, é justamente por isso, porque ele está forçando demais uma articulação que realmente não precisava. Né? Então a gente está corrigindo alguns desvios para justamente dar essa condição nova para o corpo trabalhar. Mas, acho que não vai dar tempo da gente explicar outros detalhes, mas acho que já foi bastante esclarecedor, né? Trazer para quem está em casa, né, Maria Alice? Posso falar uma coisa? Vamos lá, Maria Alice. Não precisa nem olhar para a câmera. Façam uma consulta, vocês precisam, não tenham medo. Olha, a Maria Alice está falando que não precisa ter medo. Ter medo, não dói nada, né? O pessoal que fica aí meio receoso. Sensacional. E é bom saber que tem esse benefício aí para o corpo, né? Que traz uma sensação de bem-estar, né, Maru? É isso mesmo, né? É isso aí. Então, na verdade, a gente fez uma sessão de quiropraxia, mas eu trabalho muito mais em consultório, como alongamento, uma liberação muscular e outras técnicas, né? Foi tão rapidinho, mas assim, para o pessoal ter uma ideia como funciona na prática, o que é a quiropraxia. Não tem nada demais. Também é uma coisa simples que as pessoas acham que é só isso mesmo que é necessário para o corpo funcionar bem. Muito bom. Olha para a câmera 1 ali, fala o seu telefone. Meu telefone é 2816 3540. 2816 3540. Como é que chama a sua clínica? Isso, a clínica chama Quirocer. Fica ali perto do Bolão. Perto do Bolão. Muito bom. Isso. Obrigado mais uma vez, viu, Manuel? Sim. Grande abraço, viu? Olha, estragou a mão. Tô esperando vocês, hein? Muito bom. O cara tem um poder na mão ali sensacional. Muito bom. Bom, a gente vai embora agora, mas amanhã tem muita coisa legal. Tem saúde sob medida? Isso, tá aqui. Saúde sob medida. Tem a Fátima Espanholeto que vai fazer artesanato, né? Ó, o Maruan passou aqui, ó. Não tem problema. E tem também uma culinarista nova que vai fazer aí uma coisa sensacional. Amanhã a gente volta. Ó, o Maruan tá aí consertando tudo na Maria Alice. Tchau, tchau.